Olá, boa noite. Terça-feira, 18 de janeiro. Lembrando sempre a você que no portalguará.com você pode acompanhar a nossa programação ao vivo. Veja o que é notícia hoje. Dias violentos, crime de execução no interior do estado e assalto a banco de crédito na capital São Luís em plena luz do dia. Prefeitura de São Luís anuncia vacinação contra coronavírus para crianças de 11 anos sem comorbidades. A Anvisa deve liberar autoteste de Covid-19 diante da falta de testagem em todo o estado e falta de repasse do Ministério da Saúde. O governo do Maranhão abre mais 3 ambulatórios para atender síndromes gripais leves. Transtornos no trânsito do anel viário. Obra que foi entregue em 1 ano ainda segue com muitos problemas. E ainda, 4 anos do Museu do Reggae e as comemorações começam hoje. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Guará. A edição de hoje traz informações de violência. Hoje aconteceu uma execução na cidade de Peritoró. Crimes e atentados contra a vida de pessoas têm se tornado algo com maior frequência. Dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública apontam que os homicídios realizados aqui na Grande São Luís, neste mês de janeiro de 2022, já chegam a 17 casos. Sobre o assassinato que aconteceu no interior do Maranhão, foram 2 vítimas. O jovem Lael Filho, de 26 anos, advogado, filho da vice-prefeita de Poção de Pedras, Adailza Brandão, e do ex-vice-prefeito Lael Bezerra. Foi morto hoje em ação com características de execução, acompanhado do advogado. O motorista da família, conhecida como Zidane, de 36 anos, também foi alvejado por tiros e não resistiu. O crime aconteceu no povoado Independência, que fica no município de Peritoró. As primeiras informações relatam que 2 homens numa motocicleta empalheiraram ali com o veículo das vítimas e efetuaram vários disparos de armas de fogo, deixando os 2 homens sem vida. A avó de Lael estava na caminhonete, mas não foi atingida. Já na manhã de hoje, assaltantes invadiram um banco, roubaram a arma do vigilante e dinheiro. Nesta ação criminosa, os assaltantes levaram um colete balístico, o revólver calibre 38 do vigilante do local, além disso, objetos dos funcionários e a renda do banco. A agência assaltada foi o Banco Sicob, que fica na Coab. Os depoimentos apontam que foram 3 pessoas envolvidas e não se tem a informação do paradeiro dos criminosos. O valor roubado não foi informado e agora a polícia vai traçar uma linha de investigação. Bem, e aqui na capital São Luís, por pouco, trabalhadores da construção civil não foram vítimas de um desastre. Imagens feitas por populares registraram o momento. Segundo o vídeo, o fato aconteceu no bairro Ponta do Farol, onde acontece uma obra na fachada de um prédio. A estrutura que sustentava os trabalhadores cedeu em um dos lados. Logo foram resgatados por outros trabalhadores da obra. A imagem e o fato reforçam as necessidades de maior atenção com os equipamentos de segurança no trabalho, principalmente nestas condições de altura, muita exposição. Bem, a gente segue depois desse giro sobre informações policiais e também do susto dos trabalhadores da construção civil. Hoje foi dia de mais uma sessão da CPI do Transporte de São Luís na Câmara Municipal. Entre as pessoas ouvidas, o ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores, que apontou problemas no processo de licitação do transporte da capital maranhense. A reunião da CPI do transporte contou com a presença de 3 importantes personagens do transporte público em São Luís. O primeiro deles a ser ouvido foi o ex-presidente do Sindicato dos Rodoviários do Maranhão, Isaías Castelo Branco. Isaías falou sobre como era a relação do sindicato trabalhista com a classe patronal e o poder público, representado pela Secretaria de Trânsito e Transporte. Sobre o tema principal da CPI, a licitação do transporte público, Isaías disse que em nenhum momento a categoria participou das discussões. Nós vamos contribuir com relação à questão da operação em si, porque a licitação nós não participamos de certames, nós não sabemos de que forma que ela foi conduzida. Nós, pós-licitação, nós entendemos
que a licitação em si, ela não trouxe nada de bom para os trabalhadores e muito menos para o usuário do transporte. Se criou uma falsa expectativa com relação à questão da renovação de frota, que a gente viu alguns carros novos nas ruas, mas depois esses carros desapareceram. Hoje a gente vê a frota sucateada do mesmo jeito. Do outro lado da patronal o tempo todo dizendo que as empresas estão quebradas, que não tem condição de operar, mas todos eles já estavam nessa situação quando concorreram. Os depoimentos seguintes foram do ex-secretário de Trânsito e Transporte na gestão Eduardo Braide, Cláudio Ribeiro, e o atual secretário da pasta, Diego Maluz. Cláudio Ribeiro falou que a crise no sistema de transporte público é nacional, devido a políticas de gratuidades criadas pelo governo federal que deixam custos para os municípios. Junto a isso, está o impacto deixado pela pandemia, com a redução no volume de passageiros no transporte público. O ex-secretário fala ainda que, na forma como aconteceu, a licitação não teve nenhum tipo de problema que pudesse prejudicar o sistema. A CPI, ela trouxe para a esfera do Poder Legislativo, que é a Casa do Povo, aqui é a Câmara de Vereadores, para se discutir uma realidade que já era anunciada. A crise do sistema de transporte coletivo não é uma exclusividade do município de São Luís. Hoje, ela tem, no cenário nacional, muito impacto na população. O custo do transporte para a população ele é elevado, ao ponto de a Frente Nacional de Prefeitos estar buscando, junto ao governo federal, um auxílio para o custeio das gratuidades, que em São Luís orbita em torno de 30%. É pesado, então a gente precisa ver de que forma o sistema vai absorver a gratuidade, que elas tenham caráter de inclusão da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, porém ela não pode ser transferida essa responsabilidade para o usuário que paga a tarifa. O presidente da CPI, o vereador Francisco Carvalho, voltou a afirmar que os depoimentos têm sido importantes e disse que algumas declarações estão divergindo. Já detectamos vários contraditórios, várias distorções em um depoimento e outro, e a gente vai bater em cima disso para ver qual foi a causa, o que causou o sistema de transporte coletivo, esse colapso que a gente tem aí, um transporte de péssima qualidade, para a gente melhorar isso. Em hora de dar destaque às informações da política, tem muita coisa hoje. Marcos Saldanha já conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite, Hugo. Bem movimentado, né? Bastante coisa. Pois é, e a gente começa lá pelo MDB. Parece assim que querem mesmo colocar o nome da governadora Rosiana Sarney como pré-candidata ao governo do estado, mas ela quer. Pois é, essa é a grande dúvida, né? O partido talvez queira, ou uma parte do partido ainda quer, mas ela resta saber se ela quer e se ela tem a saúde para disputar a eleição majoritária, que é diferente da eleição proporcional. Ela sabe que uma eleição para a Câmara Federal, ela tem muito mais tranquilidade e vai ocupar um papel de destaque, independente de qual governo se eleja ou se reeleja. Esse grupo é um grupo fiel a ela já há bastante tempo e sabe do peso que ela tem. Ou seja, mesmo que ela mantenha a pré-candidatura e desista, isso para o partido é bom, porque o partido ele precisa ter um protagonismo para fazer um bom acordo para essas eleições. Acho pouco provável que ela seja, de fato, a candidata ao governo. Acho mais provável que ela carregue o partido puxando votos na Câmara Federal. Por isso, a manutenção sempre do nome dela, desse grupo, que não teria um outro nome forte para tentar manter essa unidade e consolidar com mais força o grupo. Por isso que a gente vê um grande número de pessoas comemorando, inclusive deputados, que se ela for para uma majoritária, é claro que sobra uma vaga para essa turma mais pesada do MDB, mas acho pouco provável, não impossível, mas pouco provável, Hugo. Bom, vamos lá, Carlos Brandão, pré-candidato também, PSB já vislumbrando aí, ele poderia ser aquela conversa, né, do Brandão ir ao PSB e ser o candidato do governo pelo partido, será que vai vingar? Pois é, essa é outra questão que vai exigir um pouco mais de tempo, porque depende muito mais da articulação nacional do que somente uma decisão local.
Ele está no PSDB e não haveria nenhum constrangimento da aliança do PSDB do Carlos Brandão. Mas o PSB é um caminho muito provável para ele disputar essa eleição para o governo. Ele já estará no cargo, mas precisa ver muito como é que vai se dar exatamente o comportamento do Carlos Siqueira na presidência do partido, exatamente com Lula nessa aliança, nessa federação, ou então com Ciro, do qual o PSB faz a barganha. Então eu diria que a decisão do Carlos Brandão de ir ou não para um partido para ter uma candidatura aqui dependerá muito de como esse palanque nacional vai se fazer. Então é preciso esperar um pouquinho mais para ter exatamente essa definição. Por isso que ele vai fazendo outras conversas, vai tentando se viabilizar e buscando apoios maiores para poder, na hora da nacional, fechar o melhor acordo para ele, viu, Hugo? Vamos lá para o Cidadania, né? A senadora Elisiane Gama não tem um entendimento certo com o irmão que preside a sigla aqui no estado, né? Eles devem apoiar o Carlos Brandão, ela já anunciou e reforça que apoia o Everton à candidatura. Isso é um embaraço para ela? Pois é, o Cidadania é um partido pequeno. E não é de agora que o Cidadania ele tem alguns problemas. A gente vê, por exemplo, aí o Roberto Freire, o antigo PPS, o nome fortíssimo, né? E já tinha aí sinalizado e conversado com o irmão da Elisiane Gama, né? Que inclusive é pré-candidato a deputado, que teria o apoio ao Carlos Brandão exatamente nessa sucessão aí no governo do estado. Mas a Elisiane Gama, por sua vez, que é um nome forte do partido, tem mandato, claro, é uma senadora, já sinalizou o apoio ao Everton Rocha. Então é difícil acreditar que um partido pequeno vai permanecer rachado, porque o Roberto Freire é a liderança nacional do partido, para onde o Carlos Brandão se movimentou, mas é indiscutível o peso que a senadora Elisiane Gama tem no partido aqui. Vale lembrar que essa relação ela nunca foi só de tranquilidade. Quando a Elisiane Gama deixou o PPS, que depois virou Cidadania, para se filiar ao Rede e apoiar a Marina da Silva, já houve um estremecimento dessa relação dela com o Roberto Freire. Parece que superaram esse problema e agora vão ter que novamente tentar encontrar um consenso. Vamos aguardar exatamente quem é que de fato dá o apito final, se é o presidente nacional ou se é a Elisiane Gama, que tem cargo de senadora. Aí só esperando para ver mesmo, viu? Bom, a gente tem pouquinho tempo, mas dá para falar do Josimar? É possível que ele venha a desistir dessa pré-candidatura ao governo do estado e ele se consolide aí como um candidato a deputado federal para manter o mandato? Hugo, eu acho que independente mesmo do que está acontecendo agora e do próprio Bolsonaro possivelmente dizer que não ficaria confortável com um palanque, né, dele aqui do Josimar numa disputa para o próprio Bolsonaro, né, já que seria aí o partido dele, eu acho que o Josimar, assim como a Rosiana, também vem para a eleição da Câmara Federal, onde tem mandato garantido, até porque ele não pode arriscar muito essa questão da imunidade parlamentar. E vale lembrar, ele indo para deputado e apoiando o Carlos Brandão nessa aliança, até os problemas dele jurídicos podem ficar mais tranquilos. Então, eu acho que entrar de frente nesse momento é a decisão mais complicada e ele sabe disso. Então, eu prefiro acreditar que tanto ele quanto a Rosiana vão para a Câmara Federal. Marcos Saldanha, obrigado aí por esse passeio nesse cenário da política. Uma ótima noite para você. Para nós todos, vamos ficar de olho na Câmara Federal, que a movimentação lá até abril promete muito. Estamos de olho lá também. Beleza. Bom, daqui a gente segue para o intervalo. Na volta, o Jornal da Guará fala sobre vacinação de crianças de 11 anos que está aprovada contra o coronavírus para amanhã. Voltamos e vamos falar sobre vacinação contra coronavírus para crianças de 5 a 11 anos. A Prefeitura de São Luís já recebeu mais um lote das vacinas específicas da Pfizer. Amanhã começa a imunização de crianças com 11 anos de idade. Mas fique atento para o mês de nascimento e a documentação necessária. Veja o que disse o prefeito Eduardo Braide. Pessoal, hoje São Luís vai receber mais doses da vacina pediátrica da Pfizer. E com isso nós vamos ampliar a vacinação das nossas crianças. Então, a partir de amanhã, quem tem 11 anos e nasceu de janeiro até junho já vai poder tomar a sua vacina. E na quinta-feira, quem tem 11 anos e nasceu de julho a dezembro já vai poder receber a sua dose de esperança. E claro, nós vamos continuar também com a vacinação das nossas crianças que têm alguma comorbidade ou algum tipo de deficiência. Vamos lá, pessoal, vamos vacinar.
Bom, diante da falta de testes para coronavírus nas unidades de saúde do município, hoje o governo do estado abriu 3 ambulatórios para síndromes gripais leves. Estas unidades vão aliviar o atendimento nas UPAs, que atendem casos graves da doença. O crescente número de casos de síndromes gripais em todo o estado tem levado as unidades de saúde a terem sua capacidade máxima em sinal de alerta. Semana a semana, estratégias vão sendo adotadas para atender a população sem que o sistema de saúde entre em colapso. As UPAs, que são a porta de entrada para atendimento primário da rede estadual, estão tendo um alívio com a instalação de ambulatórios de síndromes gripais leves que estão sendo instalados em pontos estratégicos da ilha de São Luís, para atender o cidadão de forma mais próxima à região onde ele mora. E no sentido de dar um fluxo melhor para esse paciente, nós estamos disponibilizando para a população da Grande Ilha ambulatórios itinerantes, que vem no sentido de auxiliar a nossa principal porta de entrada, que são as nossas UPAs. Semana passada nós tivemos 4 ambulatórios, nós iniciamos no dia de hoje mais 3 ambulatórios, no sentido de fazer com que o paciente que esteja acometido, esteja com sintomas leves, ele possa passar por um atendimento médico. Nesta semana, os ambulatórios estão na Escola Maria do Carmo Abreu da Silveira, bairro Cruzeiro do Anil, em São Luís, Centro Educamais, em São José de Ribamar, e na Unidade Integrada Sarney Filho, na Estrada da Raposa. O atendimento conta com médicos, enfermeiras e técnicos de enfermagem da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares, fazendo consultas e aplicando exames e testes rápidos para identificar se a pessoa tem algum tipo de síndrome gripal. A grande maioria dos pacientes que chega aos ambulatórios apresenta sintomas leves. Desde o início do ano, nós identificamos um fluxo muito grande de pacientes, de síndromes respiratórias. Tanto Covid, que teve um crescimento não só no Maranhão como no Brasil, mas também da gripe influenza, na sua variação H3N2. E o governo do estado, com muita responsabilidade, que sempre tratou essa questão das síndromes gripais, resolveu ampliar esse atendimento, aproximando esses equipamentos da população. Na semana passada, os ambulatórios totalizaram mais de 11 mil atendimentos, sendo 4.362 consultas e 6.784 testes de detecção da Covid-19. De cada 10 pacientes, 3 testaram positivo para a doença. Mais de 36.500 medicamentos foram distribuídos à população que apresentou algum problema de saúde. O Edilson não precisou de grandes recomendações e nem de qualquer tipo de medicação, pois o teste dele deu negativo. Ele fez mesmo por precaução. Não, na verdade eu estava até sem os sintomas mesmo. Vim fazer para questão de prevenção, tá? Eu estou desse surto aí que está de gripe aí no geral, então eu vim só para ter a comprovação mesmo. Os atendimentos nos ambulatórios de síndromes gripais leves estão funcionando das 8 da manhã às 4 da tarde. Para ser atendida, a pessoa precisa apresentar um documento oficial com foto e o cartão SUS. Bem, o que parece é que os testes ainda são a única forma de saber se os sintomas gripais podem ser coronavírus ou uma gripe. Diante da falta desses testes, a Anvisa pretende liberar a realização de autotestes de Covid nos próximos dias. A agência avalia acelerar a publicação dessa resolução para regulamentar exames de Covid que podem ser feitos em casa. Mas e agora? Você faria o teste sozinho e confiaria no resultado? Esse tipo de teste é feito em casa pelo próprio paciente. Diante da explosão de casos da variante Omicron, a Anvisa entendeu que a atual resolução que proíbe esse tipo de testagem para a Covid tem que ser revista. Para essa infectologista, a medida é válida e segura. Porque você precisa ter várias opções de confirmação diagnóstica. Então, a gente está vivendo uma onda muito forte no Brasil, com uma tendência de piorar muito nas próximas semanas, Então, quanto mais possibilidade de fazer teste, que a pessoa saiba que está positiva e, consequentemente, ela faça o isolamento, não contamine outras pessoas,
Então, isso é uma medida válida. O autoteste terá algumas regras, como informações sobre o uso e tempo de incubação. Além disso, os casos positivados deverão ser notificados nos sistemas públicos de saúde, para evitar casos subnotificados e para fins de controle da pandemia. O autoteste é uma abordagem simples, mas não dispensa os cuidados necessários. Tem uma possibilidade, né, de dar positivo quando a pessoa tem realmente a doença em torno de 85%, ou seja, 15% tem a doença e não é detectado, mas 85% é muito alto para um teste rápido. Então você só precisa entender isso, que se der negativo, não necessariamente você não está com Covid, né? Mas eles são testes muito bons, são testes que já são usados nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, como uma estratégia para melhorar a detecção dos casos. O público-alvo é qualquer indivíduo sintomático ou assintomático, independente de seu estado vacinal ou idade, que tem interesse em realizar a autotestagem. O produto será vendido em farmácias. O Jornal da Guará faz um rápido intervalo. Daqui a pouco vamos falar de um problema que já dura bastante tempo: o trânsito e as obras no anel viário. Eu volto já. A previsão é que para a madrugada de amanhã, a partir de 1h59, a baixa-mar estará medindo 0,8 centímetros. Às 8h03, a pré-mar estará com 5,3 metros. No horário das 14h06, a baixa-mar estará medindo 1,1 metro. E às 20h09, a pré-mar estará com 5,6 metros. O anel viário, há muitos anos, era um espaço desorganizado e com vários problemas. Há um ano, obras foram realizadas e esse mesmo espaço ganhou uma revitalização. Porém, o que parecia resolvido está com dificuldades e um problema sem fim. Buracos, falta de organização e, até certo ponto, pouco caso dos responsáveis pela obra. Os ônibus passam com dificuldades. Os buracos são tão fundos que os veículos arrastam o fundo no chão. E quando chove, aí é que a situação fica crítica. Olha, tudo está desagradável. Só que se a gente ia botar tudo na letra, vai achar muita coisa com diferença do que nós estamos olhando. Por incrível que pareça, essa obra foi concluída em dezembro de 2020. Menos os boxes. Esses sequer chegaram a ser entregues à população. Enquanto isso, eles se acumulam aqui na Passarela do Samba, local que deveria ser provisório. Por aqui as obras nunca foram concluídas. Os quiosques feitos de madeira já estão se estragando. Valas escavadas no chão servem de armadilhas para pedestres. Lixo e entulho estão espalhados por todos os lados. E essa caixa d'água, que servia de suporte para operários, fica desperdiçando água o dia inteiro. A obra aqui está quando que foi inaugurada e arrebentou tudo, a obra mal feita, tá entendendo? E aí deve estar com uns 5 meses, abandonaram tudo aí, tá. Tinha retorno aqui, agora o retorno está lá embaixo, está dando até batida. Porque da rotatória, as vans do Ribamar, tudo retorna lá. Tinha um retorno bem aqui, tiraram o retorno da gente, nós trabalhamos aqui, aí gasta combustível para fazer o retorno lá pelo terminal. Nem mesmo a Praça da Fonte do Bispo, que também já foi entregue, com pista de skate e academia, tem escapado do abandono. O mato toma conta do local, que deveria ser um dos mais belos cartões postais de São Luís. O centro de São Luís, que é cantada, louvada aí fora aí, aí o cara chega aqui, olha o negócio disso aqui, qual é a decepção? É muita, né? Bem, a Prefeitura de São Luís enviou nota, onde diz sobre as intervenções que estão sendo realizadas na Fonte do Bispo. A Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais, CEMISP, informa que o projeto tem o propósito de requalificar toda a região e o entorno. A obra está em andamento, seguindo o cronograma de serviços da construtora responsável. Bem, e a gente segue aqui com a informação aqui para você, agora falando de que hoje a capital maranhense celebra aí o 4º ano do Museu do Reggae, um espaço que conta a história do reggae na nossa cidade, dispõe de muita música e informação.
Durante os próximos dias haverá bastante coisa boa sendo transmitido pelas redes sociais. Aniele Pimentel tem mais detalhes. A capital maranhense é chamada de Jamaica brasileira, a cidade do reggae. Os maranhenses gostam tanto do ritmo que foi criado um Museu do Reggae no Maranhão e ele já completa 4 anos. Para comemorar, até sexta-feira haverá roda de conversa, um bate-papo com temáticas variadas e conversas especiais. A programação será aberta ao público, mas a lotação será condicionada a 40 pessoas, em observância aos cuidados e prevenção contra a Covid-19 e o vírus da influenza. Portanto, todo mundo de máscara. Todos os dias a programação começa às 6h30 da tarde e vai até às 9 horas da noite. Músicos, intérpretes, DJs e pessoas que fazem parte da cadeia produtiva do reggae irão conversar, trocar experiências e mostrar sua arte ao vivo. Toda a programação será transmitida pelas redes sociais do museu. Bom, o último dia de programação, que será na sexta-feira, dia 21, vai ser mais do que especial. O museu vai reunir personalidades que fizeram a revolução do reggae aqui no Maranhão nas décadas de 1970 e 1980. I'm the song that my enemies sing. So it's better to be far. Bom, gente, esse foi o nosso Jornal da Guará de hoje. Para você, uma excelente noite. A gente volta a se encontrar amanhã, 18h45. Tchau.